A Árvore, 1921, por H.P. Lovecraft, Fata Viam Invenient. Em uma encosta verdejante do Monte Menalo, na Arcádia, ergue-se um olival em torno das ruínas de uma vila. Perto dali há um túmulo, outrora belo, com as mais sublimes esculturas, mas agora caído em tão grande decadência quanto a casa. Em uma extremidade desse túmulo, suas raízes curiosas deslocando os blocos de mármore pentélico manchados pelo tempo, cresce uma oliveira anormalmente grande, de forma estranhamente repulsiva, tão parecida com um homem grotesco ou corpo de homem distorcido pela morte, que os camponeses temem passar por ela à noite, quando a lua brilha fracamente através dos galhos tortos. O Monte Menalo é um refúgio escolhido do temido Pan, cujos companheiros estranhos são muitos, e os pastores simples acreditam que a árvore deve ter algum parentesco horrível com esses paniscos esquisitos. Mas um velho apicultor que mora na cabana vizinha me contou uma história diferente. Muitos anos atrás, quando a vila da encosta era nova e resplandecente, ali viviam os dois escultores Kalos e Musides. De Lídia a Neápolis, a beleza de seu trabalho era elogiada, e ninguém ousava dizer que um superava o outro em habilidade. O Hermes de Kalos ficava em um santuário de mármore em Corinto, e a Palas de Musides encimava um pilar em Atenas, perto do Partenon. Todos prestavam homenagem a Kalos e Musides, e se maravilhavam que nenhuma sombra de ciúme artístico esfriasse o calor de sua amizade fraternal. Mas embora Kalos e Musides vivessem em harmonia ininterrupta, suas naturezas não eram iguais. Enquanto Musides se divertia à noite em meio às alegrias urbanas de Tegea, Kalos permanecia em casa, fugindo da vista de seus escravos para os recessos frescos do olival. Ali ele meditava sobre as visões que enchiam sua mente, e ali concebia as formas de beleza que mais tarde se tornariam imortais no mármore respirante. Os ociosos, na verdade, diziam que Kalos conversava com os espíritos do bosque, e que suas estátuas eram apenas imagens dos faunos e dríades que encontrava ali, pois ele não modelava seu trabalho a partir de nenhum modelo vivo. Tão famosos eram Kalos e Musides, que ninguém se admirou quando o tirano de Siracusa enviou seus emissários para falar da custosa estátua de Tixé que havia planejado para sua cidade. De grande tamanho e trabalho engenhoso deveria ser a estátua, pois ela deveria se tornar uma maravilha das nações e um destino de viajantes. Exaltado além do pensamento, seria aquele cujo trabalho ganhasse aceitação, e para essa honra Kalos e Musides foram convidados a competir. Seu amor fraternal era bem conhecido. E o tirano astuto supôs que cada um, em vez de esconder seu trabalho do outro, ofereceria ajuda e conselhos. Essa caridade produziria duas imagens de beleza inaudita, a mais bela das quais eclipsaria até mesmo os sonhos dos poetas. Com alegria, os escultores saudaram a oferta do tirano, de modo que nos dias que se seguiram, seus escravos ouviram os golpes incessantes dos cinzéis. Kalos e Musides não esconderam seu trabalho um do outro, mas a visão era apenas para eles. Além dos deles, nenhum olho contemplou as duas figuras divinas libertadas por golpes habilidosos dos blocos brutos que as aprisionavam desde o início do mundo. À noite, como antigamente, Musides buscava os salões de banquete de Tegea, enquanto Kalos vagava sozinho no olival. Mas com o passar do tempo, os homens observaram uma falta de alegria no outrora cintilante Musides. Era estranho, diziam entre si, que a depressão tomasse conta de alguém com uma chance tão grande de ganhar a mais alta recompensa da arte. Muitos meses se passaram, mas no rosto azedo de Musides não havia nada da expectativa aguda que a situação deveria despertar. Então, um dia, Musides falou da doença de Kalos, após o que ninguém mais se maravilhou com sua tristeza, já que o apego dos escultores era conhecido por ser profundo e sagrado. Posteriormente, muitos foram visitar Kalos e, de fato, notaram a palidez de seu rosto. Mas havia nele uma serenidade feliz que tornava seu olhar mais mágico do que o olhar de Musides, que estava claramente distraído com a ansiedade e que afastava todos os escravos em seu entusiasmo para alimentar e esperar por seu amigo com suas próprias mãos. Escondidas atrás de pesadas cortinas, estavam as duas figuras inacabadas de Tixé, pouco tocadas ultimamente pelo doente e seu fiel atendente. À medida que Kalos ficava inexplicavelmente mais fraco e mais fraco, apesar das ministrações de médicos perplexos e de seu amigo assíduo, ele desejava ser levado frequentemente ao bosque que tanto amava. Ali ele pedia para ser deixado sozinho, como se desejasse falar com coisas invisíveis.
Musíades sempre atendia seus pedidos, embora seus olhos se enchessem de lágrimas visíveis ao pensar que Kalos se importava mais com os faunos e as dríades do que com ele. Finalmente, o fim se aproximou, e Kalos discorreu sobre coisas além desta vida. Musíades, chorando, prometeu-lhe um sepulcro mais belo do que o túmulo de Mausolo. Mas Kalos ordenou que ele não falasse mais de glórias de mármore. Apenas um desejo agora assombrava a mente do moribundo: que galhos de certas oliveiras no bosque fossem enterrados perto de seu local de descanso, perto de sua cabeça. E uma noite, sentado sozinho na escuridão do olival, Kalos morreu. Belo, além das palavras, era o sepulcro de mármore que o abatido Musíades esculpiu para seu amado amigo. Ninguém além do próprio Kalos poderia ter moldado tais baixos relevos, nos quais eram exibidos todos os esplendores do Elísio. Nem Musíades deixou de enterrar perto da cabeça de Kalos os galhos de oliveira do bosque. À medida que a primeira violência da dor de Musíades deu lugar à resignação, ele trabalhou com diligência em sua figura de Tixé. Toda a honra era agora dele, já que o tirano de Siracusa teria o trabalho de ninguém além dele ou de Kalos. Sua tarefa provou ser uma válvula de escape para sua emoção, e ele trabalhou mais constantemente a cada dia, evitando as alegrias que outrora apreciava. Enquanto isso, suas noites eram passadas ao lado do túmulo de seu amigo, onde uma jovem oliveira havia brotado perto da cabeça do adormecido. Tão rápido era o crescimento desta árvore e tão estranha era sua forma que todos que a contemplavam exclamavam surpresos, e Musíades parecia, ao mesmo tempo, fascinado e repelido. 3 anos após a morte de Kalos, Musíades enviou um mensageiro ao tirano e sussurrou-se na ágora de Tegea que a poderosa estátua estava terminada. A essa altura, a árvore junto ao túmulo havia atingido proporções surpreendentes, excedendo todas as outras árvores de sua espécie, e enviando um galho singularmente pesado acima do apartamento em que Musíades trabalhava. Tantos visitantes vieram ver a árvore prodigiosa quanto admirar a arte do escultor, de modo que Musíades raramente estava sozinho. Mas ele não se importava com sua multidão de convidados. Na verdade, parecia temer ficar sozinho agora que seu trabalho absorvente estava concluído. O vento frio da montanha, suspirando através do olival e da árvore do túmulo, tinha uma maneira estranha de formar sons vagamente articulados. O céu estava escuro na noite em que os emissários do tirano chegaram a Tegea. Sabia-se definitivamente que eles haviam vindo para levar a grande imagem de Tixé e trazer honra eterna a Musíades. Então sua recepção pelos Prosenoi foi de grande calor. À medida que a noite avançava, uma tempestade violenta de vento irrompeu sobre o cume do Menalo, e os homens da distante Siracusa ficaram felizes por estarem descansando confortavelmente na cidade. Eles falaram de seu ilustre tirano e do esplendor de sua capital, e exultaram na glória da estátua que Musíades havia feito para ele. E então os homens de Tegea falaram da bondade de Musíades e de sua profunda tristeza por seu amigo. E como nem mesmo os louros vindouros da arte poderiam consolá-lo na ausência de Kalos, que poderia ter usado esses louros em seu lugar. Da árvore que crescia junto ao túmulo, perto da cabeça de Kalos, eles também falaram. O vento gritou mais horrivelmente, e tanto os siracusanos quanto os arcadianos rezaram a Aiolos. Ao sol da manhã, os Prosenoi levaram os mensageiros do tirano pela encosta até a morada do escultor, mas o vento da noite havia feito coisas estranhas. Gritos de escravos subiram de uma cena de desolação, e não mais em meio ao olival se erguiam as colunatas brilhantes daquele vasto salão onde Musíades havia sonhado e trabalhado. Solitários e abalados, os pátios humildes e as paredes inferiores lamentavam, pois sobre o suntuoso peristilo maior havia caído diretamente o galho pesado e saliente da estranha árvore nova, reduzindo o majestoso poema em mármore com estranha completude a um monte de ruínas desagradáveis. Estranhos e tegeanos ficaram atônitos, olhando dos destroços para a grande e sinistra árvore cujo aspecto era tão estranhamente humano e cujas raízes alcançavam de forma tão estranha o sepulcro esculpido de Kalos. E seu medo e consternação aumentaram quando revistaram o apartamento caído, pois de Musíades, o gentil, e da imagem maravilhosamente moldada de Tixé, nenhum vestígio pôde ser descoberto. Em meio a ruínas tão estupendas, apenas o caos habitava, e os representantes de 2 cidades partiram desapontados. Os siracusanos por não terem uma estátua para levar para casa, os tegeanos por não terem um artista para coroar. No entanto,
Os siracusanos obtiveram, depois de um tempo, uma estátua muito esplêndida em Atenas. E os tegeanos se consolaram erguendo na ágora um templo de mármore comemorando os dons, virtudes e piedade fraternal de Musíades. Mas o olival ainda está de pé, assim como a árvore que cresce do túmulo de Calos. E o velho apicultor me disse que às vezes os galhos sussurram uns para os outros no vento da noite, dizendo repetidamente: "Oida! Oida! Eu sei, eu sei!"